Escola Bíblica Dominical. Vê se o áudio tá bom. Pai do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, conforme combinado com os nossos irmãos, nós vamos, a partir de agora, ministrar a lição bíblica, né, a lição da classe de adultos da nossa revista, que tem por título A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. A lição de hoje é a lição de número 12, que tem por título Jesus, o Homem Perfeito. Antes de continuar, só vou consultar aqui minha equipe técnica para ver se está tudo ok para os irmãos, áudio, vídeo. Áudio, vídeo, está tudo configurado certo. Então, vamos começar. A lição bíblica de hoje, a lição número 12, ela tem por título Jesus, o Homem Perfeito. O texto áureo para essa lição está no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 2, versículo de número 52, e diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e estatura, e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática diz assim: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai, semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A leitura bíblica de hoje está no Evangelho segundo escreveu Lucas, o evangelista, capítulo 2, do versículo 40 ao 52. Diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E, tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria da companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se e diziam-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. O objetivo dessa lição, queridos, é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Os objetivos específicos é expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus. Eu fiz aqui algumas anotações, das quais eu quero compartilhar com os nossos irmãos neste momento. Eu fiz algumas anotações
a começar dos objetivos da lição. Na verdade, nessa lição de hoje, nós temos a oportunidade de estudar uma das mais importantes doutrinas bíblicas a respeito da pessoa de Cristo, que é a chamada Cristologia. Apenas abrindo aqui uma vírgula na continuidade, eu quero dizer a você que se em algum momento o áudio não ficar bom, ou vídeo, dá um retorno ali por meio de mensagens, e aí a minha equipe aqui de apoio vai me orientar acerca disso. A princípio eu vou continuando. Então vamos falar uma das mais importantes doutrinas bíblicas, né, a respeito da pessoa de Cristo, que é falar um pouco da cristologia, ou do estudo acerca de Cristo, de Jesus Cristo. Vamos ver também o ensino bíblico da sua dupla natureza, e vamos pontuar algumas heresias, não é? É muito importante nós sempre sabermos que nós não estamos só nesse mundo. Nós precisamos, não é, sempre estudar as demais doutrinas que estão em nossa volta, até para nos aprendermos a nos proteger dessa doutrina. E por fim, nós vamos ressaltar, tomando por base as Escrituras Sagradas, porque que Jesus ele é o homem perfeito. Então, no primeiro ponto que eu quero comentar com vocês hoje, eu quero falar sobre a dupla natureza de Jesus Cristo. É muito importante nós entendermos essa parte da doutrina, do estudo de Jesus Cristo. Então, a afirmação correta da plena divindade, não é, de Jesus, bem como da sua plena humanidade, ela tem implicações que são de fundamentais compreensão para todos nós. De antemão, eu vou lembrar aos irmãos, eu vou afirmando categoricamente que Jesus Cristo ele é 100% Deus e 100% homem. Há uma doutrina chamada doutrina da hipostática. Essa doutrina ela é definida, aliás, pela existência de Cristo em duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, né? Que não se confundem nem se alteram. Isso é muito importante. A doutrina hipostática, da união hipostática, ela defende, ou ela se define como a existência de Cristo em duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. Lembrando aos irmãos que essas naturezas, elas não se confundem nem se alteram. Por outro lado, também não se separam nem se dividem, né? Compondo e estabelecendo uma só pessoa que se subsiste eternamente. Então, são duas naturezas plenamente perfeitas em uma só pessoa e que não se dividem, né? E que sobrevivem eternamente. Então, é a doutrina da união hipostática de Cristo. E, em suma, isso quer dizer que Jesus Cristo, o significado é que Jesus Cristo ele é plenamente divino e totalmente humano, não é? Para todo sempre, visto que mesmo agora na eternidade, ele possui um corpo humano glorificado, não é? Que é o corpo que nós vamos receber também um dia, em nome de Jesus. Primeiro, eu quero dividir esse ponto em alguns tópicos. Primeiro, nós precisamos entender a natureza divina de Jesus Cristo. Se nós pegarmos o Novo Testamento, todos nós sabemos que ele deixa muito claro que Jesus ele é o Filho de Deus. Isso foi atestado pelo próprio Deus. Por exemplo, em Mateus capítulo 3, versículo 17, está escrito, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Não é? Então, é o testemunho do próprio Deus acerca do próprio Cristo no ato do batismo de João. Todos nós conhecemos essa declaração. O próprio Deus ali testificando que Jesus é o seu Filho amado. No Monte da Transfiguração, depois os irmãos poderão ler Mateus 17, 5, houve a mesma voz, né, que fez uma declaração semelhante também acerca de Jesus Cristo. Vou pedir aqui para a minha equipe colocar minha Bíblia aqui perto de mim. Em algum momento eu vou abri-la com os irmãos.
Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, ele declarou ser o Filho de Deus. Por exemplo, lá em João capítulo 9, versículo 35 ao 38. O anjo Gabriel ele disse a Maria: o santo que há de ti nascer será chamado Filho de Deus. Então é bom destacar que o apóstolo Paulo também usa o termo Filho de Deus, né? Esse termo Filho de Deus, para que não haja confusão entre os irmãos, tanto em relação a Jesus, como em relação aos cristãos, no seguinte sentido. O apóstolo Paulo ele usa, no entanto, ele faz uma distinção muito clara entre filiação dos cristãos, né, que tem origem na adoção, e a de Jesus, que se origina do fato de ser ele o Filho de Deus. Só para ficar claro, eu vou repetir para os irmãos. O próprio Jesus se declara ser o Filho de Deus. O próprio Deus declarou que Jesus era o seu Filho amado. Mas o apóstolo Paulo ele usa Filho de Deus também quando ele se refere aos cristãos. Então, só para os irmãos compreenderem, quando o apóstolo Paulo usa em relação para se referir a cristãos, ele, na verdade, ele traça uma distinção entre a filiação dos cristãos, não é? Que tem como origem a adoção, não é? E também a de Jesus, só que a de Jesus se origina pelo fato dele ser, de fato, o Filho de Deus. Em relação à natureza divina de Jesus, a gente também pode ir para a Bíblia Sagrada e mostrar que Jesus tem os atributos divinos. O que é isso? Uma série de características que nós só podemos encontrar em Deus. Jesus possui características que só se podem encontrar em Deus. Por exemplo, a característica da eternidade. E eu posso citar algumas referências para os irmãos irem conferindo. Por exemplo, Malaquias capítulo 5, versículo 2, Isaías 9, 6, Colossenses 1, 17, João 1 e 1 ou Apocalipse 1 e 11. Além desse, outros atributos, como por exemplo a onipotência, a onipresença, a onisciência e a imutabilidade, que é muito importante nós termos em nossa mente. Então, por que Jesus é 100% Deus? Porque ele possui, além da declaração bíblica do próprio Deus e do próprio Jesus acerca disso, Jesus ele tem atributos que só Deus tem, não é que só Deus possui. Né? Então, os irmãos fixem bem isso na mente. Depois, algumas prerrogativas divinas, que somente Deus tem autoridade para cumpri-las, uma vez que ele é Deus. Por exemplo, quem pode perdoar pecados senão Deus? Né? Então, Jesus, uma vez que ele tem poder para perdoar pecado, então a sua natureza divina fica bem evidente aí. Por exemplo, Mateus capítulo 9, versículo 2, ou Lucas capítulo 7, versículo 48. Eu posso citar, lembrar os irmãos, uma passagem bem conhecida nossa, que é aquela do paralítico, que é colocado diante do local onde Jesus estava ensinando. Jesus olha para o paralítico e diz: os teus pecados estão perdoados. Por causa disso, houve uma grande blasfêmia naquele lugar, perguntando quem pode perdoar pecados senão o próprio Deus. Lembra dessa passagem? Então, por exemplo, as prerrogativas de perdoar pecado, receber adoração, não é? Autoexistência. Então, são prerrogativas de Deus, ou seja, só Deus pode ter essas prerrogativas. E como Jesus tem, então fica claro a natureza divina de Jesus. É muito fácil a gente compreender essa segunda parte. Ó. Por exemplo, quem é o homem do mundo digno de receber adoração? Quem é o homem no mundo que tem poder para perdoar pecado? Nenhum, não é? Então, isso é algo que é exclusivo do nosso Deus e também de Jesus, porque ele é 100% Deus também. A segunda parte eu quero falar da natureza humana de Jesus. Se nós falamos da natureza espiritual, da natureza divina, Jesus 100% Deus, agora eu quero falar de Jesus 100% homem. Né? Na Bíblia Sagrada nós também encontramos a expressão filho do homem. Essa expressão ela é usada pelos escritores dos 3 primeiros evangelhos, né? Dos evangelhos sinóticos, 69 vezes, aludindo à humanidade de Cristo. João, por exemplo, o evangelista, quando ele vai falar no seu evangelho sobre
quando ele vai introduzir o seu evangelho, digamos assim, na introdução do evangelho segundo escreveu João, ele chega a dizer, o mesmo João que declara que o verbo era Deus, ele também diz que o verbo se fez carne. Ou seja, na introdução do evangelho segundo escreveu João, nós temos a dupla natureza de Cristo, 100% homem e 100% Deus. Ou seja, o verbo era Deus, mas também o verbo se fez carne. O mesmo apóstolo, João, ele diz lá no capítulo 21, no versículo 20, ele diz assim, ó, recostara sobre o seu peito. E ele diz que ouviu, viu, contemplou e tocou o verbo da vida. Então você vai ver que aqui fica claro Jesus como 100% homem. O apóstolo Paulo declarou o seguinte, lá em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, ele diz assim, sendo em forma de Deus, esvaziou-se de si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens. É importante nós lembrarmos, irmãos, que a Bíblia, lá no Evangelho segundo João mesmo, a própria Bíblia Sagrada diz assim, ó, Deus nunca foi visto por ninguém. Então, para Jesus, o Filho de Deus, ser visto e ser ouvido, ele precisou se fazer semelhantemente aos homens, inclusive em forma. No Novo Testamento, se nós formos percorrer o Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus, o mesmo Jesus que tinha atributos exclusivos de Deus, que eu falei há pouco tempo atrás, ou seja, demonstrando a sua natureza divina, esse mesmo Jesus, ele também tinha atributos físicos de homens. Por exemplo, alguns deles eu vou falar para vocês. Ele nasceu de uma mulher, não é? Nós sabemos disso. Mas se quiser uma referência, lê, por exemplo, Romanos 1 e 3. Ele cresceu fisicamente, lê Lucas capítulo 2, versículo 52. Ele dormiu, está lá Mateus 8 e 24. Ele comeu, Lucas 24, 43. Ele sentiu fome, Lucas capítulo 4, versículo 2. Sentiu sede, João capítulo 4, versículo 7. Teve cansaço físico, João capítulo 4, versículo 6. Jesus chorou, não é? João capítulo 11, versículo 35. Jesus sorriu, Lucas 10 e 21. E Jesus foi tentado. E aí você encontra Mateus capítulo 4, versículo 1, Lucas capítulo 22, versículo 28 e Hebreus capítulo 4, versículo 15. Então são atributos também de homens, não é, que estavam presentes na natureza de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ao se fazer homem, Jesus se tornou tríplice também, constituído de corpo, não é? Nós encontramos na Bíblia Sagrada corpo, por exemplo, Mateus capítulo 6, 26, versículo 12, alma, não é? Mateus 26, versículo 38, e espírito, Mateus 27, versículo de número 50. Então, em resumo, desde a encarnação de Cristo, ele é um ser humano completo, não é? Então, isso é algo que nós não podemos esquecer também. Então, por meio de Cristo, o que é que acontece com tudo isso? Qual a conclusão que a gente chega? Por meio de Cristo, Deus se fez homem. E, novamente, se assim não fosse, se Deus não tivesse feito homem, ele não poderia redimir a humanidade, porque a humanidade não o conheceria, não é? Deus se fez conhecer por meio de Jesus Cristo. Então, quem recebeu a promessa de morte não foi o corpo de um ser humano, mas um homem completo, tá certo? Com sua constituição material e imaterial. Há um autor que diz assim, somente alguém que possuísse uma natureza humana completa poderia sofrer as penalidades que Jesus sofreu, não é? Lembre-se que Deus nunca foi visto por ninguém, porque a mesma Bíblia diz que Deus é espírito, e o espírito ele não é visto, ele não toca, não é? No nosso corpo material. Então, baseado nisso, nós chegamos à simples conclusão de que somente se alguém possuísse a natureza humana completa,
ele poderia sofrer a penalidade que foi estipulada ali para Jesus Cristo, as penalidades que Jesus sofreu. Agora nós vamos continuar e eu quero lembrar para vocês o que eu sempre gosto de falar. Nós precisamos, agora que a gente já sabe que Jesus Cristo é 100% homem e também 100% Deus, nós precisamos entender o que as pessoas estão falando erroneamente sobre Jesus Cristo, não é? As pessoas estão por aí, disseminando heresias sobre Jesus Cristo e nós precisamos saber compreender de fato o que elas estão falando para poder nós não sermos confundidos. Então, no decorrer da história da igreja, surgiram diversas heresias, não é? Falando em relação à pessoa de Jesus Cristo. Umas negavam a natureza humana de Jesus Cristo, outras negavam a natureza divina. Então, preste bem atenção para você não ser confundido. Essas concepções falsas a respeito da dupla natureza de Jesus Cristo, elas hoje são muito bem expressas, por exemplo, de forma sutil, seja através de um texto de autoajuda, seja através de um hino que é proclamado, que é propagado como se fosse uma coisa natural, como se fosse uma coisa santa. Então, nós precisamos compreender. Lógico que eu não vou falar aqui todas as heresias, mas eu vou falar de algumas. Por exemplo, o gnosticismo. O gnosticismo é um grupo herético dos primeiros séculos, né? Do século I e também do século II, que já na época do apóstolo João, eles afirmavam que não houve encarnação real de Cristo, pois pensavam que o corpo de Jesus fosse apenas uma semelhança, não é? Diziam que Jesus de fato não encarnou, o que havia era uma semelhança. Esse pensamento ainda está, irmãos, em prática. Nós temos em nossa volta ali, nós temos pessoas que cantam e que às vezes até os hinos são cantados nas nossas igrejas, para nossa surpresa. Pessoas que defendem que Jesus Cristo ele foi apenas um grande profeta, não é? Aliás, que foi um espírito que influenciava as pessoas e que ele de fato nunca se encarnou, tá certo? Então, para os gnósticos, Jesus era no máximo uma teofania. O que é uma teofania? Uma aparição de Deus em forma humana, não é? Ele não se encarnou de fato. Então, eles alegavam que o verbo nunca se tornou carne, que não é possível o verbo se tornar carne realmente. Em oposição a isso, o João fez uma declaração simples e poderosa. Está lá na introdução do seu livro, não é? Quando ele diz assim, o verbo se fez carne. Então, deixa claro e de uma forma indiscutível, digamos que isso seja um postulado bíblico, ou seja, é algo que ninguém pode mudar, que ninguém tem autoridade para mudar, que é Jesus de fato se fez carne, não é? E ele habitou de fato no mundo onde nós estamos. O segundo grupo herético, cujos ensinamentos nós encontramos também nos dias atuais, é o arianismo, né? Os arianos, ou seja, os que seguiam os ensinos de Ario, se o gnosticismo negava a encarnação de Cristo, o arianismo ele nega a divindade de Jesus, afirmando, entre outras coisas, que ele teria sido o primeiro ser a ser criado, por meio do qual todas as demais coisas vieram a existir. Então, é bom lembrar que o arianismo ele se perpetua até os dias de hoje, principalmente no meio do segmento religioso heterodoxo, que afirma que Jesus não é Deus, mas é apenas um ser criado e menor que o Pai. O arianismo, queridos, nós temos bem claro por meio de pessoas que comumente batem a nossa porta, não é? Para supostamente evangelizar acerca de Deus. Pessoas que carregam em suas mãos a Bíblia, mas a Bíblia não é o livro principal da sua crença.
Existe um outro livro por trás que nega a divindade de Cristo. Então, só para vocês terem ideia, para apoiar essa afirmação, eles usam uma tradução completamente distorcida da Bíblia Sagrada, onde as passagens que contêm afirmação sobre a divindade de Jesus foram claramente adulteradas. Daí vem a importância, irmãos, do nosso amor e do zelo que nós precisamos ter pela palavra de Deus, do aprofundamento que nós devemos almejar acerca das coisas de Cristo. Por exemplo, no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1, onde se lê o verbo era Deus, né, conforme a versão Almeida Revista e Corrigida, os arianos, eles corrompem o texto traduzindo como e o verbo era um Deus, Deus com letra minúscula, com D minúsculo. Ou seja, tirando o aspecto divino de Jesus Cristo, tirando a verdade que Jesus Cristo, ele é também 100% Deus, não é? Então, a Bíblia Sagrada, ela nos deixa claro, nós já sabemos isso, que o ensino de que Jesus, deixa claro o ensino de que Jesus tem em si mesmo e plenamente as duas naturezas, a natureza divina e também a natureza humana. No ponto 3, já caminhando ali para os últimos comentários acerca da nossa lição, eu quero falar para você acerca de Jesus como homem perfeito. Eu quero dizer para você que Jesus é incomparavelmente o homem mais célebre que já existiu na face da Terra. Olha só, isso aí é para o povo colocar na hashtag do Instagram, não é? Jesus é, olha que palavra bonita, incomparavelmente o homem mais célebre que já existiu na face da Terra. Eu vou colocar no meu uma hashtag bem grande. O homem mais célebre que já existiu, né? Se chama Jesus Cristo. Nunca existiu e nunca existirá alguém que possui um modelo tão completo de virtudes, não é? Como Jesus Cristo. Um tipo tão excelente de caráter como foi o caráter de Jesus Cristo. Só para exemplificar isso, eu quero mostrar para você alguns traços do perfeito caráter de Cristo. Por exemplo, Jesus Cristo é impecável. Então você vai perceber que, guarda essa palavra, Jesus Cristo é impecável, né? Então, como Jesus se distinguiu dos demais, pois não conheceu pecado. Ele é impecável por quê? Porque ele não conheceu o pecado, não é? Então, é justamente devido à sua impecabilidade que ele é chamado de o santo e o justo. Essa expressão, o santo e o justo, é uma expressão que exalta Jesus Cristo como modelo de caráter. Então, ele, embora tenha vivido em semelhança da carne, Jesus jamais cometeu pecado algum, porque ele é impecável. Então, a Bíblia ainda diz que, apesar de em tudo ser tentado, ele permaneceu sem pecado. Está lá em Hebreus, capítulo 4, e o versículo de número 15. Jesus era santo, incontaminado, imáculo. Nele não havia pecado. Leia 1 João, capítulo 3, e versículo 5. Jesus era justo em sentido absoluto. Então, tal qualidade foi reconhecida e declarada até mesmo pelos demônios. Você lê Marcos, capítulo 1, e versículo de número 24, eu vou ler aqui com os irmãos, só para não haver dúvida. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 24, diz assim, ó, lá na cura do endemoniado de Cafarnaum, diz bem assim, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és. Aí tem 2 pontos e com letra maiúscula está escrito o santo com letra maiúscula de Deus com letra maiúscula. Então até mesmo os demônios, não é? Até mesmo os demônios, eles
recearam desafiar Jesus, porque eles declararam que Jesus era o Santo de Deus, ou seja, eles não tinham do que acusar Jesus. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós temos o ensino claro da impecabilidade do Messias. No Antigo Testamento, você pode ler Jeremias capítulo 33, versículo 16, e Isaías capítulo 53, versículo 6, e você vai ver também a questão da impecabilidade de Jesus Cristo. Né? Jesus nasceu sem pecado. Por quê? Porque Jesus não foi concebido por homens. Isso é muito importante os irmãos terem em mente. Né? Jesus foi impecável porque foi o Espírito Santo quem concebeu Jesus no ventre de Maria. Então ele viveu de uma forma irrepreensível, porque ele nasceu sem pecado. Então, por isso, sendo perfeito, Jesus tornou-se sacrifício perfeito pelos pecados do mundo. Né? Ele foi o cordeiro extremamente perfeito, sem mácula, que foi oferecido pelo pecado da humanidade. Segundo ponto é que Jesus foi submisso. É outra característica destacável do caráter de Jesus, a sua submissão. Você observa que o Senhor Jesus, apesar da sua natureza divina como homem, ele se matriculou na escola da obediência, ou seja, foi um homem extremamente submisso. Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz assim: ainda que era filho, com F maiúsculo, ou seja, você sabe que cada vez que a Bíblia se refere a um termo, um nome próprio ou a um adjetivo com letra maiúscula, se refere a alguma das pessoas da Trindade. Então, se você ler na sua Bíblia Hebreus 5 e 8, vai estar escrito: ainda que era filho, com F maiúsculo, ele aprendeu a obediência, e a Bíblia diz, por aquilo que padeceu. Não é? Então, ele padeceu sendo obediente. Então, em vários momentos da vida de Jesus Cristo, a submissão ela foi evidenciada. Por exemplo, na encarnação de Jesus Cristo. Segundo, na sua vida familiar, onde ele era obediente a seus pais, a José e a Maria. Ao ser batizado na água por João Batista. Ao fazer e ensinar a vontade de Deus, Pai. A não revidar afrontas, não é? Isso é muito interessante, está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Ao entregar sua vida pela humanidade. Então, em tudo isso, Jesus mostra o quê? Submissão. Jesus demonstra submissão. O terceiro ponto que eu quero falar com os irmãos é a humildade. Você observar Mateus capítulo 11, versículo de número 29, você vai ver que Jesus era humilde de coração. Então, várias vezes Jesus lembrou aos seus apóstolos que, mesmo sendo mestre e senhor, ele tinha se tornado servo. Você pode ler, por exemplo, Lucas capítulo 22, do versículo 24 ao 27. Essas referências são muito importantes e eu posso enviar depois aos irmãos sem nenhum problema. Às vésperas, por exemplo, da crucificação, Jesus ele deu talvez o maior exemplo e fez o maior gesto de humildade que ele poderia fazer, que foi lavar os pés dos seus discípulos. Né? Então, esse era um papel que estava destinado aos escravos. Como gesto de humildade, ou seja, demonstrando que veio para servir, Jesus foi lá e lavou os pés dos seus discípulos. Então, nós podemos lembrar, especialmente, a dolorosa, né, irmãos, que deixa o nosso coração bem apertado, que foi a dolorosa série de inesquecíveis humilhações que Jesus sofreu sem se queixar de nenhuma delas. Não é? Mesmo que tivesse sentido vivamente. Nós já sabemos que Jesus era 100% homem. Jesus sentiu fome, sede, sono. Então você observa que ele também sentiu dor. Então você vê que ele sentiu dor sem se queixar da dor. Então a humildade de Jesus nós também podemos encontrar bem expressa quando lhe fazia um elogio. O que ele fazia nesse momento? Ele atribuía
toda a glória ao Pai, ou seja, toda a glória a Deus. Por exemplo, você pode ler Marcos capítulo 10, versículos 17 e 18. O quarto ponto que nós podemos abordar acerca de Jesus é que ele era carismático. Não é? Uma pessoa carismática é uma pessoa que desperta carisma ou admiração dos demais. Esse é um aspecto incontestável de Cristo. Ele foi um homem encantador, simpático, cativante, sedutor, atrativo, querido, atraente, atencioso, influente, agradável. Não é? Durante o ministério de Jesus, ele revela a sua simpatia e admiração em dar atenção especial a indistinta classe de pessoas. Ou seja, Jesus não tinha um público favorito. Todos eram bem-vindos e eram muito bem tratados por Jesus Cristo. Então, até mesmo seus opositores, né, se admiravam e testificavam do seu comportamento e de suas palavras. Se você ler, por exemplo, João, vou ler aqui com os irmãos, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 7. João, capítulo de número 7, versículo 32, 44 e 45. Diz assim, ó, João 7, 32. Os fariseus ouviam que a multidão murmuravam dele essas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Não é? Versículo 32. Agora olha o versículo 45, que diz assim, ó. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram, por que então os trouxeste? O versículo 46 diz, responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como esse homem. Ou seja, era um homem que conquistava pela maneira como ele se comportava. Era um homem carismático. Ele despertava carisma e admiração das pessoas que se aproximavam dele. Tá certo? O quinto aspecto é a mansidão. Então, mansidão é a virtude que se opõe à rudez. E o nosso Senhor Jesus sempre foi manso e benigno. Não é? Quem é manso e pacificador, por isso somos conclamados a seguir a paz na medida do possível. Ter paz com todos os homens. Jesus era um homem que era manso, ou seja, ele cultivava a paz. O sexto ponto é que Jesus era misericordioso. Não é? A misericórdia é a compaixão pela necessidade alheia. Não é? A misericórdia, vou repetir, é compaixão pela necessidade alheia. Jesus foi misericordioso com os homens em suas fraquezas e privações. Nós temos que lembrar que a misericórdia é um mandamento divino, ou seja, nós também temos que ter compaixão. E a Bíblia, não é? Ela condena indiferença para com os pobres, com os necessitados, fisicamente, materialmente e espiritualmente. Então nós temos que ser misericordiosos, assim como Jesus nos ensinou, por exemplo, na parábola do samaritano. E a sétima e última característica que eu quero compartilhar com os irmãos é o coração puro. Veja que coisa interessante, irmãos. Nós tomarmos Jesus como exemplo de pureza de coração. Então, era outro grande traço do caráter de Jesus, a pureza de coração. E quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que o coração representa a personalidade, ou seja, o centro das emoções. Diz respeito que a nossa personalidade deve ser pura. Como é que nós vamos medir, irmãos, que a nossa personalidade ela é mais pura do que impura? Eu vou falar para os irmãos, sabe como? Se a nossa personalidade ela se aproxima do que está escrito nas Escrituras Sagradas. Então nunca esqueça que o coração puro, não é? O coração puro era um dos traços principais do caráter de Jesus Cristo. Nós vamos ver que o coração é o centro das emoções humanas, da personalidade.
Por exemplo, ao repreender os fariseus, Jesus destaca como a pureza interior necessária, dizendo serem eles o quê? Semelhante aos sepulcros caiados, ou seja, muito bem pintados, cuidados, muito bem apresentáveis aparentemente, mas que por dentro trazia o quê, queridos? Podridão, decomposição, não é? Coisas que não são bem vistas aos nossos olhos. Eu não sei se os irmãos já viram algum animal, por exemplo, na rua ou nas estradas, em decomposição. É algo que o nosso organismo não suporta ver. Então, quando Jesus ele repreendeu os fariseus, ele chamou a atenção da necessidade da pureza interior. Lembre-se que Jesus nos vê, ele olha para o nosso coração, ele nos vê como ninguém pode nos ver. Ele nos vê internamente. Então, nós não podemos nos assemelhar aos sepulcros caiados, que eram os fariseus. Então, em contraste com a hipocrisia e a malícia dos fariseus, Jesus revela a sua pureza de coração. Como, por exemplo, naquela passagem onde ele concedeu perdão à mulher que supostamente tinha sido pega em ato de adultério. Né? Jesus foi lá e perdoou os pecados daquela mulher. Então, o Senhor, o Deus que conhece os nossos pensamentos e as motivações das ações cotidianas, ele manifestou em seu santo, não é, e justo julgamento o pecado dos acusadores, no caso daquela mulher pega em ato de adultério, se revelando em favor da mulher. Então, para concluir, né, antes de concluir, aliás, vou fazer um breve resumo. Nós aprendemos que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Nós comentamos aqui acerca de algumas seitas, né, que disseminam heresias por aí, ora negando que Jesus Cristo foi homem, ora negando que Jesus Cristo seja Deus. Né? Nós vimos que existem seitas, inclusive seitas que se propagam, que se proliferam até os dias de hoje, tá certo? E nós precisamos cuidar muito. Terceiro, nós vimos algumas características do caráter de Jesus Cristo que o tornam um homem perfeito, como é o título da lição, Jesus, o homem perfeito. E para concluir a nossa aula, o nosso discurso de hoje, uma lição muito bonita, eu quero dizer para vocês que o caráter, não é? Lembre-se que o caráter imaculado de Jesus Cristo, ele tem sido demonstrado por toda a Bíblia, não é? Toda a Bíblia Sagrada, ela mostra o caráter imaculado de Jesus Cristo, mostrando sua aprovação por parte de Deus, confirmado pelos anjos e até mesmo pelos demônios. Lembre-se que mesmo após de mais de 2000 anos, o nome de Jesus Cristo e a sua vida ele impõe respeito e tem sido fontes inspiradoras de milhões de vidas em toda a terra, em todos os tempos. A lição da revista diz assim, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito Santo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, ou seja, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, queridos, eu quero orar por você, não é? Tem alguns pedidos de oração aqui que os irmãos fizeram ali pela internet. Vamos orar pelo nosso casal de irmãos, irmão Veiga e a irmã Maria Veiga. Vamos orar pelos missionários, também pela nossa irmã, um pedido da nossa irmã Maria Clara e do evangelista Claudinho Damin. Vamos orar por eles também são 2 anciãos da nossa igreja. Vamos orar pelo nosso irmão Hipólito. Vamos orar pela irmã Maria Santos, também por sua família. Vamos orar pela irmã Ana Nery, não é?
pede pelos autônomos que que deixaram de trabalhar, né, devido a essa situação que nós estamos vivendo por aí. Também vamos orar pelos profissionais da área de saúde. Vamos orar pelos profissionais da área da limpeza pública, não é? Que estão trabalhando, que estão aí lutando por nós, não é? Vamos orar pela irmã Verônica. Ela pede pela irmã que é enfermeira, por sua família. Vamos orar pelos nossos irmãos da igreja, não é? Também pedir para que os irmãos, durante as transmissões do culto, coloquem os idosos para acompanhar as nossas transmissões, pois nós estamos ali recebendo vários pedidos de irmãos idosos que estão com saudade da igreja, né, irmãos? Estão com saudade do culto da igreja. Então, hoje, às 19 horas, nós vamos transmitir o culto da família. Então, chama um irmão mais idoso para estar com você, para acompanhar a programação, também a programação oficial da IEADIO, né? Sempre às 10 horas da manhã, às 15 horas, às 18 horas e às 22 horas, tá certo? O nosso, do Estevão de Matos, é durante o horário do culto. Vamos orar também pelo nosso irmão Veríssimo, a quem eu deixo um grande abraço. E não esqueça da nossa hashtag, né? Jesus é incomparavelmente o homem mais célebre que já existiu. Vamos orar também pela nossa irmã Pedrina, mãe da nossa irmã Tereza Brusque, né? Que também está ouvindo, assistindo a nossa aula, também pede oração. Vamos orar nesse momento, orando uns pelos outros, também pelos nossos pastores e por nossa igreja. Querido Deus, eu te louvo pela vida dos teus servos. Te louvo, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de levar a palavra, o ensinamento da escola dominical até os teus servos. Senhor, em minhas mãos eu tenho muitos pedidos de oração, Senhor, que os teus servos fazem pela internet. Senhor Deus, eu não tenho poder, mas nunca existiu um homem tão admirável, Senhor, um Deus tão adorável como o Senhor, que por meio de Jesus Cristo escuta as nossas orações e atende as nossas petições. Abençoa os teus servos em tudo. As famílias que estão assistindo, Senhor, essa transmissão da aula da escola dominical. Aos teus servos, Senhor, que estão enfermos nesse momento, mas que eu creio que pelo teu poder podem ser curados agora. Deus, abençoa cada um, concede um dia de paz a todos os familiares. Abençoa os que estão perto e os que estão longe. Abençoa especialmente os anciãos da nossa igreja, que são um grupo de risco, Senhor, desta crise. Ó Deus, que não podem sair de casa, mas que eles possam sentir a tua glória por meio dessas transmissões. Em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. E se Jesus não voltar, às 19 horas, nós estaremos juntos ali celebrando o Senhor num grande culto da família. Deus abençoe, queridos. A paz do Senhor e um forte abraço a todos.